Oi pessoal, tudo bem com vocês? Conforme programado e conforme voltado na enquete, então voltei aqui para falar um pouco mais sobre análise de equações estruturais, que particularmente é uma análise que eu gosto bastante e tenho usado bastante nos meus artigos e auxiliado outros profissionais, nessa análise. E ele é um termo então que vem do inglês, Structural Modeling Equation, ou SEM Analysis, e ela é uma análise um pouco mais avançada, assim, que consegue identificar algumas relações que, por exemplo, numa análise de regressão normal, o mais comum a gente não conseguiria identificar, como, por exemplo, uma análise de mediação. O que é uma análise de mediação? Então, é quando, por exemplo, a gente quer investigar uma associação entre dois fatores, Digamos que a gente tem, eu vou dar um exemplo do meu artigo da tese, que foi publicado ano passado, e que acho que vai ficar um exemplo bem prático aqui para falar para vocês. Então, a gente queria identificar a associação entre várias modalidades de atividade física, que era a nossa exposição, com o nível sérico de vitamina D, que era o nosso desfecho. E a gente queria também, além disso, investigar se a adiposidade corporal ela seria uma variável mediadora dessa relação. Então, uma variável que seria o meio de campo, assim podemos dizer, o que influenciaria essa relação. Então, por exemplo, a atividade física, a nossa hipótese era que influenciaria a adiposidade e que influenciaria o nível sérico de vitamina D. Então, foram inclusos 574 idosos, indivíduos que são idosos provenientes do estudo epifloripa-idoso, no qual eu faço parte, e foi a minha tese toda baseada nos dados do epifloripa-idoso, e eles acompanham, então, os idosos de Florianópolis desde 2009. Então, é um estudo que já acontece há mais de 10 anos, E o que a gente encontrou, então? Que a atividade física na modalidade moderada e vigorosa, que é uma atividade física um pouco mais intensa, ela apresentou, então, aqui temos a atividade física, ela apresentou um efeito direto na vitamina D. Então, a gente traçou uma linha reta aqui, uma flecha reta, então, teve um efeito direto. E, além disso, essa relação, ela foi mediada pela adiposidade. Então, a atividade física, ela teve um efeito direto na adiposidade e que a adiposidade também teve um efeito direto na vitamina D. Simplificando um pouco mais esses resultados. Quanto mais os idosos praticavam atividade física moderada e vigorosa, melhor seria esse nível sérico de vitamina D. E, por outro lado, então, quanto mais se praticava atividade física, menor era o nível de adiposidade, ou menor gordura corporal esses idosos apresentavam. E, por outro lado, quanto maior a adiposidade, menor era o nível sérico de vitamina D. Então, a atividade física, ela parece influenciar o nível sérico de vitamina D diretamente e também por meio, dessa adiposidade. E é claro que a gente não utilizou só isso, não só essas 3 variáveis. Outras variáveis foram necessárias para poder ajustar e deixar uma análise um pouco mais coerente, um resultado um pouco mais coerente. Então, geralmente a gente usa idade, sexo, escolaridade, renda, e para decidir quais variáveis a gente iria utilizar, a gente usou uma técnica, na verdade é uma ferramenta que auxilia na escolha das variáveis e é uma ferramenta que também auxilia na redução de viés na hora da escolha, que se chama gráfico acíclico direcionado. É uma técnica bastante utilizada na epidemiologia. Na nutrição a gente não utilizava bastante, mas depois que eu conheci eu comecei a utilizar em praticamente todos os meus artigos. E nada mais é do que um modelo gráfico, da disposição das relações entre as variáveis e que fica muito parecido também com o diagrama que a gente gera no final dessa análise de equações estruturais. Então, ela auxilia tanto no início para poder escolher as variáveis, quanto também a gente consegue criar um modelo e consegue criar as relações entre as variáveis dentro do modelo. E se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre gráficos acíclicos direcionados, eu também posso trazer um conteúdo aqui. E me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês querem saber mais informações sobre essa análise de equações estruturais.